Santo Deus, Pai Celestial, é com gratidão, Senhor, em nosso coração que nós nos colocamos na Sua presença neste momento. Querido Deus, esse hino que cantamos agora foi para o Senhor, mas que os resultados dele venham todo em nossa vida. Querido Deus, precisamos de um coração novo, precisamos de uma vida transformada. Este mundo nos cerca de certa forma que muitas vezes, quando nos demos conta, estamos longe do Senhor. Mas, querido Deus, essa é uma noite de domingo, 1º de novembro. Que a nossa vida até a entrada naquela porta possa ser de um jeito, mas ao sair que ela esteja totalmente modificada. Querido Deus, abençoe a nossa vida neste momento. Com Sua graça, abençoe também muito mais, Senhor, a vida das nossas visitas, nossos irmãos, nossos amigos. Que essa transformação possa ser feita na nossa vida como um todo. E que nós possamos reconhecer que só do Senhor vem a alegria, só do Senhor vem a paz, só do Senhor vem a segurança, só do Senhor vem a esperança. E que um dia, Senhor, nós possamos ser dignos de olhar para o céu e falar, aí está, o nosso Pai veio nos buscar. Muito obrigado, Pai, pelas oportunidades. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado pela Sua presença constante em nossa vida. É em nome de Jesus, querido Deus, que nós oramos neste momento. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite também a nossos internautas que estão nos acompanhando. Que Deus possa permanecer conosco nesse culto, no restante desse culto. Querido bom Deus, obrigado porque aqui estamos. Que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Nós viemos aqui na sua casa e não foi por acaso. Que o Senhor possa ficar com cada família, com cada irmão e também comigo, que eu possa falar, Senhor, não de mim, mas possa pregar sobre o seu evangelho. Aqueles que não vieram, o Senhor sabe o motivo que o Senhor possa estar com eles também. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas de Ti, em nome de Jesus, amém. Quando eu falei com o Gerson, para falar a verdade, eu fugi acho que o ano inteiro, né? Foi o ano inteiro, ó, chegou no final do ano, aconteceu. Então, quando eu falei com ele sobre a pregação, o tema, eu fiquei pensando, mas o que eu posso falar? Então, assim, nesse decorrer, eu pesquisei muitas coisas, muitos temas, mas sempre aquele ficava no meu ouvido, né? E eu tentando, achar um, achar outro. Daí, resolvi então falar sobre esse que eu vou compartilhar com vocês essa noite. É muita responsabilidade quem está aqui na frente. Mas quando Deus escolhe a pessoa, acredito que Ele me escolheu, eu creio que Ele me escolheu nessa noite e acredito também que Ele escolheu o tema para eu compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, não podia ser outro tema, né? Eu falar de criança. Eu trabalho com criança há mais ou menos uns 15 anos, eu estava fazendo a conta, de 12 a 15 anos. E eu posso observar que lendo esse provérbio, do que a criança no caminho que deves andar e quando for velho não se desviará dele, que essa geração, como todos estão ouvindo hoje em dia, ela mudou, né? Ela está mais difícil. E o tema dessa noite que eu escolhi, então, é a formação do caráter de uma criança. E a formação do caráter de uma criança, hoje em dia, nesse mundo, está muito mais difícil. Antigamente, não era diferente de agora. Alguns falam que não, alguns outros falam que realmente mudou, mas mudou sim, irmãos. Hoje a comodidade, a tecnologia, ela faz com que interfira em algumas coisas nossa e das crianças também.
Então, observando eu trabalhando com elas, como elas mudaram, e eu não estava assim na época do meu pai, por exemplo. Então, assim, mesmo assim a gente percebe que como eles estão diferentes. Como a nossa responsabilidade hoje está muito maior. Eu como mãe, professora, e vocês como pai, vô, tio, mãe, também a responsabilidade aumentou. Porque, como diz esse verso 22:6 em Provérbios, que está ligado então com o nosso tema de hoje, que eu escolhi ele primeiro, fala então do caráter da criança. E no dicionário, Aurélio diz o que é o caráter. Vou compartilhar com vocês. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira da nossa ação, do agir e do reagir. De um indivíduo, tanto ele estar sozinho ou como ele está em grupo. É a firmeza e a coerência de atitudes. Então, como que nossas crianças estão agindo hoje? Quais são as atitudes dela? Vocês já repararam? Eu acredito que hoje, todos aqui têm contato com uma criança, né? Então, se você não é pai, você tem algum parente, você tem algum sobrinho. Não, então você tem um contato sendo amigo ou sendo parente. Num grupo social, você tem o contato com essa criança. Então, você pode pensar agora de como eles estão. Eu tenho um filho de 8 anos, e até ele foi para a chácara com a minha irmã, e ele falou assim, mas eu queria ouvir tanto você pregar, olha aí, 8 anos. Eu falei, não, pode ir com a sua tia, né, aproveitar. E ele tem 8 anos e eu vejo que é muito difícil para mim também. E para educar não tem uma receita, né? Eu vim aqui até a frente falar algumas coisinhas do que eu li e vou compartilhar com vocês. Mas receita de como formar, receita de como educar, cada um tem uma vivência, cada um tem uma cultura diferente. E isso é muito difícil, porque quando eu e meu esposo vamos educar o Eduardo, a gente erra, nós acertamos também, né? Então, assim, é muito complicado, porque eu acredito que o tempo que nós podemos usar pode ser uma desculpa hoje, né? Só que a correria nossa do dia a dia, isso dificulta a nossa educação com relação aos nossos filhos. E a tarefa mais importante que nós pais, nós igreja, devemos, então, em relação aos nossos filhos, é sem dúvida, então, a formação do caráter. É um caráter reto. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 545, diz assim: um bom caráter é mais precioso que posses mundanas. É a obra de formá-lo, é a mais nobre na qual se possa empenhar os homens. Então, de todo o seu bem material que você vai adquirir, o que você adquiriu até hoje, ele vai se perder. Porque o bem material, ele tem valor hoje. Amanhã ele não pode ter mais valor, acaba o valor, passa, fica mais velho, né? Então, assim, vai se desgastando. O caráter não. O caráter você leva para a sua vida toda. E Deus tem dado a nós o trabalho de formar um caráter dos nossos filhos segundo ao modelo divino. É esse que é o mais difícil para nós. Porque os pais, eles estão terceirizando a educação. Então, como eu trabalho na escola, eu vejo muito isso. Então, eu vou deixar o professor, né? Vou deixar o professor, vai educar, vai dar o limite. E isso fica mais difícil para nós, né? É mais fácil porque eu estou todo dia trabalhando de manhã à noite e eu fico um pouquinho com ele e às vezes acaba não tendo aquele tempinho, ele chega e está dormindo. E eu trabalho também o dia inteiro, então eu falo para vocês que realmente é difícil. Mas nós temos que dobrar o joelho e pedir para Deus, porque as crianças são o futuro da igreja, é o futuro do país. Então a gente tem que pedir orientação para Deus com relação a isso. Mas como era o caráter de Jesus? Vamos abrir então em São João 15, versículo 9. São João 15, versículo 9.
como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Agora vamos abrir em Mateus 11:29. Mateus 11:29. Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Agora um pouquinho antes, em Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. 5, versículo 3, um pouquinho antes. Eu vou ler do 3 ao 5, tá? O 3, o 4 e o 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Se fosse para eu falar sobre o caráter de Jesus, nós ficaríamos aqui, tempo falando. Até assim eu me encontro assim pequena para falar sobre o caráter de Jesus. Porque de todos os, as qualidades que temos, Jesus humilde, manso, amor, ajudava as pessoas, não tinha diferença entre um com o outro. Então Jesus, o caráter dele tem inúmeras qualidades. As pesquisas dizem que o caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. E até a Ellen White, ela aconselha, no livro de Ellen White, não lembro qual, irmãos, que eu li, Orientação da Criança, tem esse, então, diz que com 8 anos a criança já está preparada para o batismo. E com 7 anos é o caráter da criança. Tudo que ela vive e o meio que ela está inserido, isso influenciará na sua vida futura. Como ela será? Isso depende de agora. A formação do caráter é como uma construção de uma casa. Então, cada tijolo é um hábito que ela tem. Porque todo mundo aqui tem um hábito, eu tenho o hábito de acordar cedo. A minha mãe tem o hábito de acordar cedo. Tem o hábito de acordar cedo. Daí, alguns têm o hábito de fazer o almoço nesse horário. Alguns têm o hábito de vir de fazer um exercício sempre nesse horário. Então, assim, cada um tem um hábito. E a criança também tem esse hábito. Então, a construção é que cada tijolinho é um hábito. Se essa parede tiver com rachaduras, quando ela é pequena, dá pra gente consertar. Dá pra gente ficar mais firme para que essa casa não caia. Porque se você colocar o tijolinho e vai vendo o hábito dela. Fala, ai, que bonitinha, ela faz isso, ela faz esse outro. Ah, porque é só agora quando pequena. Se você dependendo do que ela está fazendo, o hábito que ela está tendo, isso vira então e é confirmado o caráter. E quando ela tiver maior, vai ser difícil você ajudar essa pessoa, essa criança, a mudar. Então agora é o momento. Então ela terá muita dificuldade no trabalho, ela terá muita dificuldade na escola, ela terá muita dificuldade no meio onde ela está. Porque essa casa, essa parede sendo construída, se ela não for construída com firmeza, essa casa cai. E não é agora, é quando for mais adulto. Eu ouvi uma frase que me marcou muito. Acho que eu ouvi aqui na igreja, faz tempo já. O caráter é o que eu sou quando ninguém está olhando. Então, o caráter quando eu estou sozinho lá, é a minha atitude. Então, assim, se eu sei que tem uma carteira ali, eu sei de quem que é, e eu pegar essa carteira, eu estou demonstrando qual caráter. Ou se quando eu estou em casa, estou olhando uma TV,
ou até mesmo na internet, que hoje em dia está muito fácil. Se eu abro algum site, ninguém está me vendo. É como eu sou. Esse é o caráter. Então essa frase assim foi bem forte para mim. E, irmãos, o único tesouro levado deste mundo é o caráter, formado na segurança divina. A integridade, a firmeza e a perseverança. Elas são as qualidades que devemos cultivar na formação do caráter. É uma obra para toda a vida. Então nós vamos moldando as crianças, formando esse caráter, porque ela vai levar para a vida toda, para a eternidade. Agora eu vou falar para vocês alguns itens que podem contribuir então com o caráter das crianças, tá? Eu falo crianças, mas hoje em dia então temos os adolescentes, temos os juvenis, né? Mas eu vou citar mais as crianças aqui. Então, para contribuir então com vocês e a gente compartilhar, temos algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. O perigo então nos desenhos infantis, nos filmes, também nos livros, nas revistas, mas assim, ao todo, então, a TV, tá? Essas categorias, elas sempre trazem um enredo. Se vocês forem perceber, tem a luta do bem e do mal, né? Então, assim, eles mostram essa luta. E muitas cenas, então, possuem invocação de demônios. Eu não vou citar aqui nome de desenho, tá? E nem de filme, porque a gente acompanha e vai vendo que cada um tem o seu ponto negativo. Mas estão recheadas, então, de doutrinas antibíblicas. Em vez de nossas crianças estarem recebendo mensagens sobre Jesus, elas estão recebendo fortes mensagens de espiritismo, de violência, sedução. E devido à nossa correria, é mais fácil você deixar a criança lá assistindo uma TV e você limpando uma casa ou você fazendo a janta enquanto ela está assistindo. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Fica sentadinho aí que eu vou fazer rapidinho aqui alguma coisa e depois a gente acaba deixando mesmo em frente à TV. Nós também chegamos cansados do trabalho. E a paciência de você acompanhar a energia de uma criança, né? Então, se você chega cansado em casa, elas estão a mil, porque elas não estão cansadas, elas não ficam cansadas. Elas ficam de um lado para o outro correndo, né? E elas precisam gastar essa energia. Mas acabam ficando, então, na frente da TV e acabam adquirindo, então, essas informações negativas. No começo a gente acha bonitinho esse desenho colorido, elas não dão trabalho, estão bem sentadinhas, mas nós temos que ter cuidado com isso. Porque quando assistem ou leem, essas imagens interioriza na mente delas, já achando normal. Acham normal que o mal, acham normal a violência ou também a luta. Tanto é que, como eu trabalho em escola, eu vejo que eles têm a brincadeira de lutar, né? Então, se vocês perceberem, então assim, quando eles ficam lutando, a gente já pensa, nossa, o que será que ele está assistindo? Por quê? Porque aquilo se torna normal para ele. E quando ele chega, então, na escola ou algum ambiente, que ele encontra uma outra criança, eles vão brincar de lutinha. Então, isso é o que eles estão vendo. São os atos. Mas é os atos de forma negativa. Eu estou trabalhando com a classe especial. E, para mim, eles são mais que especiais. Desde o ano passado, eu estou com a educação especial. E o ano passado eu atendi 2 crianças que isso me marcou muito. Como eu fiz um atendimento ano passado, chegava a criança e sempre o momento é da gente conversar. Eu contava para eles e como eu contava para eles o que acontecia no meu final de semana, eles contavam para mim. E antes do atendimento, a primeira era um momento de conversa. Então chegou uma criança que ele estava com medo. Então, assim, desde o começo eu vi que ele era inseguro. Eu perguntei para ele, mas o que houve e tal? Ele me contava que ele não dormia. Ou que ele dormia às vezes, mas ele acordava à noite. E de toda a conversa, eles não contam assim, né, gente? De uma hora para outra, tudo.
A gente vai descobrindo no decorrer, então, do tempo. E ele me contou que ele não dormia, que ele tinha muito medo. Eu perguntei por quê. Ele falou que ele gostava muito de jogar videogame. Aquele bem famoso, acho que é GTA. E o videogame e os filmes de terror. Então ele me contou que ele não conseguia dormir porque ele tinha medo. Eu particularmente não gosto de filme de terror. Mas eu acredito que se eu ouço as meninas lá da escola falando, e elas também não dormem quando elas assistem. Então, como que você vai ter uma mente tranquila e uma mente saudável se você está deixando isso entrar, né, na sua casa? Então ele me contou isso. E ele sentia muito medo. Uma outra criança, ela chegava, mas ela ficava em silêncio, ela não falava. Ela ficava de cabeça baixa, assim, ó. E eu tentando e conversando, e ela não falava. Após alguns dias, então, ela começou a falar. Mas ela falava só o que eu perguntava. E ela me contou tão bem que ela gostava de filme de terror. E ela falou assim, eu gosto de assistir. Só que eu tenho medo, mas eu gosto. Ela falava assim. Daí, eu até aconselhava, né? Não assista, faz uma outra coisa, tal. Eu sempre conversava. E isso estava prejudicando essa atitude de assistir o filme de terror, estava prejudicando na escola, estava prejudicando no relacionamento com as pessoas, porque ela não falava. Então, irmãos, esse fato de filmes, desenhos e terror não é uma coisa simples. A gente que convive com ele sabe que o que ele traz para nós é muito sério. Então, essas crianças, várias, mas essas em especiais, elas tinham uma insegurança muito grande e um medo muito grande. E além do videogame, do filme, né? A mente, gente, ela estava ocupada, ela estava perturbada. Era muita violência que elas estavam vendo. Então, o olhinho delas já ficava assim, ó. Por quê? Porque é o que ela via. Ela via sangue, né? E nesses videogames tem isso, né? É um roubo, é sangue. E eles contam essas coisas pra gente. Então isso é muito sério, não é simples um desenho. A nossa mente, a cabecinha deles está cheia de coisa negativa. Vamos ler em 1 Timóteo 4:1, para a gente saber um pouquinho mais disso. 1 Timóteo 4:1. Ora, Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, se isso é o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, como eu falei, acaba sendo normal. E aqui diz que no finais dos tempos, apostarão da fé. Eles são pequenos, mas nós não devemos esperar eles crescerem para a gente mostrar para eles o que é o certo e o que não é certo. Numa pesquisa da revista científica americana Brasil, sobre o videogame, diz que as crianças preferem jogos de tiroteio, perseguição de carros, bandidos, onde o sangue espirra sobre a câmera. E foi perguntado para as crianças por que eles gostam. Eles falaram que eles gostam de ser desafiados. Eles gostam de competir um com os outros. E falaram também que eles conseguem colocar toda a sua raiva para fora. Isso foi o que a pesquisa mostrou. E fala também que os brasileiros é o país que mais fica em frente da internet. Em frente modo de usar a internet, que os brasileiros ficam mais de 3 horas. Sem falar na TV, que eu ouvi uma pesquisa também que eles também ficam na frente da TV mais de 3 horas. Nós, né? Todos, os brasileiros. Então, sobre o videogame, pensa nessas crianças. O que elas estão vendo? Irmãos,
o diabo seduz as pessoas dentro das nossas próprias casas. Na revista Sinais dos Tempos, diz assim, ó, é pela repetição de atos que forma os hábitos e o caráter é confirmado. Isso quer dizer o quê? Se eu assisto todo dia, se eu estou jogando todo dia, e acontece isso. Se eu fico a tarde toda, a manhã toda. Um aluno, eu perguntei para ele se ele estava toda essa semana. Ele falou assim, eu falei, que hora você foi dormir? Eu fui dormir 3 da manhã. E daí eu ficava na sala jogando videogame, e eu não queria acordar minha mãe porque ela estava cansada, e eu fiquei jogando videogame. É o Minecraft, uma coisa assim. E eu já vi esse daí. É uma pessoa que ela tá narrando, e eles vão jogando. E você fica assim, ó, ligado na frente do computador. Porque você tá vendo, é uma sensação assim do que vai acontecer. Então, esse meu aluno, ele até na escola, na aula de informática, eu deixei eles livres, ele foi nesse jogo, eu fico observando ele. Então ele ficou assim, porque agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, e ele foi acompanhando. Então assim, olha como que tá a cabecinha dele, olha a hora que ele está vendo. E ele acordou daí, acho que era 11h30, quase o horário de ir para a escola. Então, gente, os hábitos nossos, dia a dia, eles vão formando, então, e o caráter, então, é confirmado. Quando menos esperamos, os maus pensamentos querem dominar a nossa mente. A estratégia do inimigo é penetrar na mente das pessoas a ideia maligna e, aos poucos, sem perceber, nós nos distanciamos de Jesus. Nós nos distanciamos de Deus. Agora vamos falar um pouquinho da internet. A internet é uma ferramenta muito poderosa, onde você pode buscar o bem e o mal. Mas é claro que o mal, ele está mais fácil, né? É só você clicar ali que está de graça. E eu não vou, irmãos, assim, generalizar. Nós estamos falando sobre jogos, sobre algumas coisas da internet que os nossos filhos estão utilizando. Mas a internet, quando nós sabemos utilizar, ela nos ajuda muito. Ela ajuda no meu trabalho também. Mas é o mau uso da internet que nós estamos conversando aqui, tá? Então, acha-se o pecado em cada clique do mouse. O que o seu filho está vendo na internet? Você já foi lá no quarto? Às vezes o Eduardo está lá no quarto. O que você está vendo? Por quê, mãe? Eu fico toda hora. O que você está vendo? Eu vou lá dar uma espiada. Então, é a mesma coisa da gente pensar assim. Você teria coragem de você largar teu filho no centro, bem à noite, onde tem algumas pessoas que infelizmente, né, são de má conduta? Você deixaria o seu filho lá no meio e correndo tanto risco? Você não deixaria. Só que dentro da nossa própria casa nós também estamos correndo risco. Nós sabemos que hoje, gente, é muito difícil a gente controlar os nossos filhos a utilização desses meios tecnológicos. Meio na frente da TV, meio na frente do computador. Você vai ficar tantas horas, agora você vai estudar, agora você vai ler. É muito difícil hoje, né? Muitas vezes eles nem estão em casa para controlar. Só que mesmo assim, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e ficar esperando o pior acontecer. Mesmo assim, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos agir com fé em Jesus Cristo. E vamos vamos orar pelos nossos filhos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 12:11. Hebreus 12:11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitados, fruto da justiça. É claro que quando a gente vai falar com os nossos filhos, né, a disciplina com eles é muito difícil. Mas quem ama, educa. Tem até um livro, Quem Ama, Educa.
E avalie tudo que o seu filho está usando, então. Aconselhe, ensine, repreenda ele. Faça tudo o que você puder para que a mente dele fique saudável, vazia, para que todas as coisas e os ensinos da igreja possam, obter na mente deles. Muitos pais, às vezes, criam uma desculpa, Eu trabalho todo dia, de manhã à noite, então eu nem vou chamar a atenção deles e depois é pouquinho tempo que eu tenho. Mas é para o bem deles, irmãos. É para o bem dos nossos filhos. E às vezes eles acabam liberando muita coisa, tá? Tem aqui também uma outra coisa importante, é que precisamos entender os momentos certos de aprender as coisas certas. Muitas crianças estão sendo muito precoces e acabam prejudicando também, porque os pais devem proteger a mente, evitando então que recebam as informações na idade errada. Você já pensou o que aconteceria se você libertasse um pintinho 21 dias? Eu descobri 21 dias. Tirar ele do ovo? Gente, a sua intenção poderá ser muito boa, mas a liberdade antes do tempo causaria morte ao pintinho, porque seria prematuro. Então as nossas crianças estão recebendo as informações antes do tempo. Desculpa. Tem até um outro livro sobre ansiedade, que é a doença do século. Então diz lá que as crianças estão muito ansiosas e que ela está com o pensamento muito acelerado. E nós também estamos. Quando você tem internet, ela demora muito, você não fica nervoso? Nossa, que demora dessa internet, eu não acredito, olha, eu fiz isso, estou querendo fazer rápido. Então, assim, o nosso pensamento está acelerado. Então, enquanto estou aqui, eu estou pensando em outra coisa, que eu corro para lá, que eu vou para cá. Então, assim, é ansiedade, isso causa ansiedade também nas pessoas. Então, de tudo que nós conversamos sobre o livro, sobre a internet, sobre todas as coisas, isso influencia então em nossa mente. Ela precisa estar preparada para receber os ensinos do Criador. Com todas essas coisas que conversamos, precisamos ficar a tempo e melhorar. Nós vivemos em uma época em que os valores estão descartados. O que quer dizer isso? Humilhar a pessoa é normal, Mentir é normal. Então, hoje em dia, é muito comum isso. O mundo, ele está impondo para nós. Eles estão invertendo os valores. Nós, como igreja, nós temos que permanecer com esses valores. O caráter é algo que vai formar e moldar com o tempo em nosso interior, sendo nossa verdadeira marca. O caráter de uma criança é formado desde o berço. O caráter do cristão, ele é moldado a partir do momento, então, que você está caminhando com Cristo. Então, tem o nosso, porque nós somos falhos. Então, não pensem que, nossa, eu estou fazendo tudo isso errado, olha, eu não acredito que eu fiz isso. Nós estamos nesse mundo e estamos vivendo em pecado. Só que nós, ao lado de Cristo, nós vamos moldando. Nós vamos moldando esse caráter. Irmãos, vamos ter em Cristo como nosso maior exemplo, ser orientado por eles. Nossas crianças são como uma sementinha. Quando elas crescem, que elas vão ser a árvore, qual o fruto que ela vai dar, É o fruto do espírito, do amor, da alegria, da bondade, da felicidade, da fidelidade, da mansidão. Qual que é o fruto que ela vai dar? Qual que é a formação que você está com o seu filho? Quando Jesus voltar, ele vai perguntar, Sandra, cadê seu filho? O que você fez? O que você fez com o seu filho? Lê em Isaías 8:18. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 8:18. Isaías 8:18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para as maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Qual é o fruto
que ele vai dar quando ele for maior. O plano de Satanás, irmãos, é acabar com as famílias. Porque acabar com a família, ele acaba com a igreja. E acabando com a igreja, ele acaba com a sociedade. Então essa é a intenção de Satanás. Como eu falei que eu trabalho com criança, eu percebo que a parte cognitiva do aprendizado deles, irmãos, é a estrutura da família. É o emocional. Eles não estão preparados para entrar na sala e estar com a mente assim tranquila para aprender. Não. Eles estão pensando em outra coisa, o pai se separou, aconteceu isso na minha casa. Então, a estrutura da família, nós que estamos aqui na igreja, nós temos que ser firmes. Porque isso afeta lá fora. E nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Às vezes a gente até quer, mas nós não vamos conseguir abraçar. Mas tudo que tiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. Todas as crianças que tiveram ao nosso redor, nós temos que contribuir para que temos um futuro melhor com elas. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que possamos formá-las como o caráter divino, que é o que Deus espera de todos nós. Porque a única coisa que levaremos dessa terra é o nosso caráter. E levaremos para a eternidade. Que nós possamos mostrar às nossas crianças que o exemplo de caráter é Jesus Cristo. E que possamos orar pedindo a Deus, porque nós sabemos que está muito difícil. Só que nós, como igreja, nós precisamos e não podemos desistir disso. E que Deus possa abençoar todos vocês para que cada criança que for crescendo possa então obter esses frutos de espírito. A família é um bem precioso. E o caráter é formado junto com a família. Vou chamar meu pai aqui. Ele está de aniversário, irmãos. Eu vou orar por ele. E a mãe e ele, né, são responsáveis pelo caráter que eu tenho. E graças a Deus, posso dizer que foi encaminhado, né, de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos se colocar em pé para a gente orar? Querido bondoso Deus, estamos primeiro agradecidos por esse dia. Agradecidos porque estamos na sua santa casa. Agradecidos, Senhor, porque firmes e fortes estamos ao seu lado. Pedimos a sua proteção, Senhor, com todos aqui, Senhor, que estão nessa igreja. Pedimos a sua proteção e a sua bênção com o meu pai, que está completando mais um ano de vida. Agradeço a ele pela família e também pelo caráter que nos concedeu. Que possamos, Senhor, transmitir esse caráter e moldar e formar o caráter de outras crianças. Mas devemos formar como exemplo do caráter divino. Que o Senhor possa acompanhar cada família nessa noite, na sua casa, acompanhá-los durante toda a semana, para que todos os nossos erros, Senhor, até aqui, o Senhor possa ficar ao nosso lado para que possamos consertar e fazer melhor. Sabemos que somos pecadores, sabemos que nessa vida é difícil a gente lutar e andar na contramão, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Pedimos mais uma vez a sua misericórdia para que possamos fazer do errado o correto. Pedimos a sua graça para que possamos cada dia ficar firmes ao seu lado. Que o Senhor possa, mais uma vez eu lhe peço, acompanhe cada família aqui nessa noite e que possamos retornar, Senhor. Retornar na quarta-feira e nos outros cultos. Abençoe cada um de nós e fique com as nossas crianças, que será o futuro da igreja, que será o futuro do país. Ainda, nós temos uma esperança para que tudo isso mude e mude para melhor. Temos essa esperança porque acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na sua volta. Fique conosco, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas de Ti. Em nome de Jesus, amém.